Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Isaías 45, a partir do versículo 21, consultem uns aos outros e defendam a sua causa. Juntem-se e decidam o que dizer. Quem anunciou essas coisas tanto tempo atrás? Quem lhes disse o que aconteceria? Não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e Salvador. Não há outro além de mim. Que todo mundo se volte para mim, para ser salvo, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Jurei por meu próprio nome, disse o que é justo e não voltarei atrás em minha palavra. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua me declarará lealdade. O povo dirá: o Senhor é a única fonte de minha justiça e força. E todos que contra ele se irarem virão até ele e serão envergonhados. No Senhor todas as gerações de Israel serão justificadas e nele se gloriarão. João, capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. 14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João, capítulo 3, versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu,
o Filho do Homem. E, como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Capítulo 3, versículo 20 de João. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Versículo 35. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Capítulo 5, versículo 39 em diante. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Ainda no capítulo 5, a partir do versículo 16... Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha, e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. 22. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai, que o enviou. 31. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido. Mas há outro que também testemunha sobre mim. E eu lhes asseguro que tudo que ele diz a meu respeito é verdadeiro. 34. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que realizo. O Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. E o Pai que me enviou testemunhou ele próprio a meu respeito. Primeira Epístola de João, capítulo 5, a partir do versículo 6, diz assim: Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirma com seu testemunho.
Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue, e as 3 concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Voltando para o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 e 40, diz assim: Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. João 8,17. A lei de vocês diz que se 2 pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha, e meu Pai que me enviou é a outra. Finalzinho do 18. Finalzinho do 19. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. João capítulo 8, a partir do versículo 31. Jesus disse aos judeus que creram nele: Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. E, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: Se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse: Se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo,
e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês podem me acusar de pecado? E, uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Samaritano, endemoniado, responderam os líderes judeus. Não temos dito desde o início que está possuído por demônio? Não tenho em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória. Há quem a procure para mim, e ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Por acaso você é maior que nosso pai Abraão? Ele morreu assim como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria, mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem: ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos. Como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 13. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. João capítulo 8, versículo 24, lendo aqui na Almeida, revista atualizada. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, nós vimos aqui alguns versículos. Vamos estar comentando. Primeiramente foi lido Filipenses capítulo 2, dos versículos 6
ao 11, onde diz assim: embora sendo Deus, falando de Jesus Cristo, né, confirmado no final do versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, está falando de Jesus Cristo, versículo 6 em diante. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos, nesse versículo 6, duas possibilidades de tradução. Então, além de utilizar a NVT, que é oficialmente utilizada nesse ministério para evangelização, eu vou estar abrindo também a RA, a Almeida Revista Atualizada, que é uma das melhores a nível de erudição. Ela é um pouco mais difícil de entender. Vamos ver como está aqui. Eu estou em Filipenses. Quando eu digo que no texto original há duas possibilidades de tradução, sempre que no texto original, Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego, sempre que no texto original, para a nossa língua portuguesa ou outra, tiver duas possibilidades de tradução, as duas possibilidades estão corretas. As duas possibilidades estão corretas, ainda que elas sejam diferentes ou talvez opostas. Não há contradição. Ela está apresentando dois aspectos. Por isso que Deus escolheu se manifestar no Antigo Testamento, numa época em que num povo que se utilizava a língua hebraica. Eu preciso estudar um pouco de hebraico para saber todo o significado da mensagem de Deus. E no Novo Testamento, na época de Jesus, na época dos apóstolos, Deus se manifestou com o povo falando grego, a Bíblia sendo escrita em grego, o nome de Jesus sendo um nome grego e não um nome origem Yeshua, hebraico. Jesus e os discípulos falavam grego, não falavam hebraico, não falavam aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, não em hebraico, não em aramaico. Existe uma tentativa de se fazer o Evangelho de Mateus para o hebraico, inclusive tentando colocar algumas vezes o nome divino tetragrama, né? E existe também uma tradução bem posterior aos apóstolos do Novo Testamento para o aramaico, chamada de Peshita, tá? A língua original do Novo Testamento é o grego. O nome original do nosso Salvador é Jesus. Significa, na nossa língua, Jesus. Não é uma tradução, é uma transliteração. A origem é o hebraico Yeshua, mas o nome de Jesus é um nome sagrado, porque esse era o nome pelo qual ele era chamado, Jesus, né? Mas enfim, vamos ver as duas possibilidades de tradução. Filipenses 2, versículo 6. Vamos ver como está aqui na RA.
Eu quero mostrar os dois aspectos. 2:6. Fala que Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então nós temos dois aspectos aqui. Jesus, embora sendo Deus, Jesus é o único e verdadeiro Deus. Jesus não é um ser criado. Jesus não é um anjo. Jesus é o único e verdadeiro Deus. Todo joelho vai se dobrar e vai confessar isso. No céu, na terra e debaixo da terra. Preste atenção o que é esse versículo 10. No céu, na terra e debaixo da terra. Na segunda vinda de Jesus, que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, depois da ira de Deus derramada sobre a terra, que é aquele detalhamento do livro do Apocalipse, apesar de ter muitas profecias em livros como Isaías, como Daniel, como Ezequiel, os próprios evangelhos, algumas cartas de Paulo vão trazer eventos dessa ira vindoura, tá? A igreja não vai passar pelo que se chama de a grande tribulação. A grande tribulação é um período de 7 anos que vai acontecer aqui na terra, depois do arrebatamento da igreja, porque você crer em Jesus, aceitar, reconhecer Jesus como teu único Senhor, como teu Deus, como teu Salvador, se batizar nas águas por imersão, conforme Jesus ordenou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois de adulto, depois de discipulado, crer no verdadeiro Evangelho, você será salvo, estando em comunhão, participando do fruto da vide, o cálice, e do pão partido. Você será salvo. Salvo não é só a eternidade, não é só a eternidade que você não vai passar em tormento. Salvo, caso você esteja vivo, quem estiver vivo, antes do início da grande tribulação, antes do início do Apocalipse, essas pessoas serão arrebatadas. Estarão no céu com Jesus, comemorando as bodas do Cordeiro. A terra vai passar pela grande tribulação. Os judeus que não creram em Jesus vão passar pela grande tribulação. E esses terão a sua conversão durante a grande tribulação e serão salvos. Muçulmanos que crerem na pregação dos 144 mil judeus durante a grande tribulação, 144 mil judeus vão se converter depois do arrebatamento da igreja. Eles estarão aqui na terra pregando para muçulmanos e para índios que não ouviram o evangelho antes. Locais onde a igreja de Cristo não alcançou, 144 mil vão alcançar. Vão realizar essa tarefa de evangelização, essa tarefa final. Os muçulmanos e os índios que crerem em Jesus, porque há uma ordem para que anjos segurem o vento das tribulações, o juízo sobre os 4 hemisférios, os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, hemisfério norte, hemisfério sul, oriente, ocidente. Esses são os 4 cantos de um planeta redondo, tá? Redondo. A Bíblia fala que a terra é redonda. A gente vai ver isso depois em Jó, em Isaías. Os 4 cantos da terra não está falando que ela é quadrada, tá certo? A terra é uma esfera, quase uma esfera perfeita, né? Os polos são mais achatados, mas ela tem 4 cantos: a parte de cima, a parte de baixo, a parte da direita, a parte da esquerda. Hemisfério norte, hemisfério sul, Oriente e Ocidente. Então há 4 anjos segurando
os ventos do juízo, para que seja selado, convertido 144 mil judeus que vão fazer o trabalho final de evangelização da terra, tá? E mesmo durante a grande tribulação, há uma ordem explícita: não danifiques o azeite e o vinho. O azeite simboliza a unção do Espírito Santo, que é o selo que todo aquele que crê no Evangelho já recebe quando crê. É a garantia da salvação, é a presença do Espírito Santo habitando na pessoa, não é visitando. O Espírito Santo vem habitar na pessoa que crê, assim que ela crê no Evangelho. A evidência disso não é riqueza, não é cura, muito menos línguas que não existem. A evidência disso é caráter, é fruto, descrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 20 em diante ali. É uma nova vida que a pessoa obtém graças ao sangue. O sangue que purifica a pessoa. Desde que esse sangue, a pessoa também aceite que ela seja comprada por esse sangue. Epístola de Pedro, 1ª ou 2ª, diz: nós fomos comprados, nós somos escravos de Cristo, nós somos escravos de Deus, as pessoas salvas. Nós éramos, foi lido, escravos do pecado. Escravos do pecado. O Filho que nos liberta é o Filho que nos comprou com o seu próprio sangue. Nós passamos a ser escravos de Cristo. Mas Cristo é um ótimo Senhor, no sentido aqui de Adon, no sentido de Adonai. Ele é um Senhor ele é um Senhor bondoso, ele é um Senhor amoroso. Então, o sangue não só nos purifica, o sangue também nos compra. Mesmo durante a grande tribulação, haverá conversões a Cristo, haverá salvação, graças à pregação, ou através da pregação de 144 mil judeus. A igreja já está no céu, já está com Cristo. Agora vai surgir, graças, ou através dos 144 mil judeus, através da sua pregação, vai surgir uma grande multidão, pouco a pouco, vai surgir, pouco a pouco, mas na eternidade é repentinamente. Essa grande multidão que vai se converter vai ter que derramar o próprio sangue, porque elas serão perseguidas pelo anticristo, que é um governador mundial único que há de surgir sobre a terra depois do arrebatamento da igreja. Ele vai impor um sistema monetário, provavelmente um chip, que a pessoa vai receber implantado ou na mão ou na testa, e o papel moeda vai deixar de existir. Papel moeda, dinheiro em espécie. Eu estou aqui com uma moeda. Graças a Deus. Vai deixar de existir. Ninguém vai conseguir comprar e vender. Estou sem nenhuma nota aqui para mostrar. Você sabe o que é dinheiro. Papel moeda, né? Vamos supor que fosse isso, né? Uma nota de 100, uma nota de 200, não vai valer nada. Todo o dinheiro da pessoa, seja quanto for, R$1 ou bilhões, vai estar em banco, vai estar em aplicativo. E a pessoa só vai poder comprar e vender através do débito por aproximação, não mais com o chip de um cartão que pode ser roubado, mas agora o chip estará implantado na mão, provavelmente pessoas mais pobres, ou na testa, pessoas de classe alta. Você vai pagar por aproximação, escaneamento, a sua compra. E
evita-se assim alguns assaltos, alguns sequestros, porque você não pode cortar a mão da pessoa para realizar a compra. Porque esse chip vai constatar que aquele tecido está morto e vai deixar de funcionar automaticamente. O anticristo trará soluções, ele vai ser adorado pelo mundo. Sendo um governador mundial único, aparentemente acabará as guerras. Haverá um tratado de paz no Oriente Médio. Os judeus vão reconstruir o templo. Os muçulmanos cederão território a Israel. Haverá um cessar-fogo. Aparentemente, os judeus que não estão salvos vão achar que ele é o Messias. A terra vai adorar ele, vai acabar com a guerra, acabando com fome, acabando com roubo, com sequestro. Até o tráfico de drogas poderá deixar de existir, porque papel moeda não vai mais existir. Tudo que é ilícito não vai mais ter como acontecer. Pode ser que ele legalize a droga, pode ser que ele legalize o tráfico. Não sei, não vou dizer aqui que droga vai deixar de existir, mas o certo é que papel moeda vai deixar de existir. Quem receber esse chip monetário na mão ou na testa, que inclui jurar a ele fidelidade, adorá-lo, queimará por toda a eternidade no inferno, porque recusou Jesus e aceitou o anticristo. Ele é o anticristo. A igreja não estará mais aqui na terra, a igreja não vai ser forçada a receber o chip, porque os verdadeiros salvos estarão no céu com Cristo, serão arrebatados. É claro que aqueles que brincaram de igreja provavelmente ficarão. Aí terão que se submeter até à tortura se quiserem serem salvos. Por isso eu convido você a aceitar a Jesus e não brincar de igreja, pecando de propósito porque acha que uma vez salvo está salvo para sempre. Não com essa finalidade de pecar, propositalmente, premeditadamente. Mas então, Jesus, embora sendo Deus, nós temos dois aspectos aqui na língua original, e esses dois aspectos estão corretos. Por isso que Deus escolheu a língua grega. A primeira é que Jesus não considerou como usurpação o ser igual a Deus. Não foi por isso que ele se esvaziou e se tornou homem. Ele ser Deus é direito dele. Ele ser igual a Deus, Deus Pai, é direito dele, porque ele é Deus verdadeiro, Javé. Javé é o único e verdadeiro Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Shema Israel, Yavé Eloheinu, Yavé Ehad. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é um só. Essa palavra, um só, é a palavra hebraica Ehad. É a mesma palavra que Deus se refere ao homem e à mulher quando ele os criou e disse: e serão os dois uma só carne, se referindo ao casamento. São duas pessoas distintas, mas uma só carne. Esse é o que Deus propôs no casamento. As duas pessoas são uma só carne. Imagem e semelhança dele, que é um só Deus, mas três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe na Bíblia
a palavra Trindade, vão dizer alguns. Mas esse ensino é um ensino que está escrito de Gênesis até Apocalipse. Eu não tenho um único versículo dizendo isso totalmente. Para que seitas que criaram outra tradução da Bíblia, distorcendo os pontos que elas desejavam, não viessem a distorcer esse texto. Então Deus mostra isso como peças espalhadas por toda a Bíblia, que você vai encaixando. E é um pouco disso que nós vamos fazer nesse vídeo. Eu digo um pouco, porque tem muito mais coisa. É impossível uma pessoa que lê o Novo Testamento, se reconhece pecador, se arrepende dos seus pecados, compreende o sacrifício que Jesus fez para salvá-la, aceita esse sacrifício, é impossível essa pessoa não reconhecer Jesus como seu Deus. É impossível essa pessoa não adorar a Jesus. É impossível essa pessoa não compreender que na Bíblia os discípulos a reconheceram como Deus. O próprio Antigo Testamento declara que Jesus é Deus. O Novo Testamento declara que Ele é Deus. É impossível essa pessoa não reconhecer que os discípulos no Novo Testamento o adoraram como Deus, adoraram Jesus como Deus verdadeiro. E vai observar que no Antigo Testamento, antes de se fazer carne, antes de se fazer ser humano, através de Maria, Jesus, que sempre existiu desde a eternidade, teve algumas aparições, como a Abraão, a Jacó, a Isaías, a Daniel, a Jefité, e ele foi adorado. Ele foi adorado nessas aparições. Ele foi temido nessas aparições. Somente uma pessoa perdida, que não quer aceitar a Bíblia, como foi lido no começo aqui, a pessoa que está em pecado não se aproxima de Deus, para que não seja revelado. Como assim? A Bíblia vai expor que a fé dela, aquilo que ela crê, é pecaminoso. O próprio ateísmo é uma crença. Ela crê que Deus não existe. Em alguma coisa você tem que crer. Em alguma coisa você tem que crer. Mesmo que você creia nas suas próprias opiniões. Ou você creia numa seita, ou você creia num filósofo, ou você creia num cientista. Cuidado! Você pode crer em doutrinas demoníacas, você pode crer no demônio. Quando o demônio bate em dupla na tua porta para falar que Jesus não é Deus, cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Quando você está lá na internet e alguém fala que Jesus nunca existiu, cuidado, muito cuidado. Quando te apresentam um evangelho falso que pode pecar, pode ser homossexual, pode ser travesti, essas pessoas podem ser salvas, se arrependendo e mudando de vida. Não existe um evangelho onde a pessoa pode praticar essas coisas. Essa é a verdade, leia Romanos. Mas eu não quero entrar nessa questão, a questão é a divindade de Jesus. A pessoa que se veste bem, sai de porta em porta em dupla, batendo de porta em porta, para anunciar uma revistinha e não a Bíblia, onde mente que Jesus não é Deus, onde mente que Jesus já veio, que veio invisível, essas pessoas pecam tanto ou muito mais do que um gay,
uma lésbica ou um travesti. Não se preocupe, todos são pecadores. Eu também fui pecador. Me arrependi. Hoje eu luto contra o pecado, porque eu, tendo o Espírito Santo em mim, passei a abominar o pecado. Isso não significa que eu ainda tenha a natureza humana. Então eu tenho em mim duas naturezas. A natureza que Deus implantou em mim, que é aquela que deseja não pecar e fazer a vontade de Deus, e a natureza humana que está corrompida, sujeita a pecar, sujeita a cair. Então há em mim uma constante guerra. Todo aquele que se converte vive essa guerra. E quem que vence? Quem estiver melhor alimentado. É o caso de dois pitbull que a pessoa coloca para brigar. Quem que vai vencer? Quem estiver mais bem alimentado, quem estiver mais treinado. Então, como que o diabo faz a pessoa treinar o pecado? Pornografia, música mundana, distrações mundanas, desde a internet com maus ensinos, televisão com maus ensinos, maus pensamentos, más filosofias, né? A sensualidade que você vê na terra, o álcool que é oferecido, a droga, o vício do cigarro, as riquezas são oferecidas por Satanás, cuidado. O emprego que você consegue permanece por fazer coisa errada, pecaminosa. Porque se você for uma pessoa honesta, você é mandado embora. Se você for uma pessoa fiel ao seu marido, a palavra de Deus, você é mandado embora. Uma guerra. Como que eu fortaleço a natureza de Deus em mim? Aquilo que Deus quer que vai resultar em salvação. Lendo a Bíblia, estando em comunhão como igreja, participando do pão e do vinho, né, do suco de uva, aliás, depois de sempre estar analisando a minha vida, me arrependendo dos pecados, para poder participar de forma digna e não de forma indigna, escutando hinos e não música do mundo, louvando a Deus. Louvar é diferente de adoração. Louvor faz parte da adoração, mas a adoração é minha vida, é meu dia a dia. Quando eu trabalho, eu estou adorando, porque Deus mandou trabalhar. Quando eu cuido da minha casa, ao invés de ficar perambulando, fofocando, falando coisas que não devo, passeando pela terra e rodeando por ela, né, sem ter o que fazer, se sentindo coitado, se sentindo solitário. Eu estou contrariando a vontade de Deus. Quando eu fico em casa, eu estou fazendo a vontade de Deus, a menos que eu esteja no trabalho, ou esteja na escola, ou na faculdade, ou evangelizando, ou indo até o mercado fazendo alguma compra, a um açougue fazendo a compra, a feira, ok. Saiu disso, já é pecaminoso ficar na casa dos outros ali pra... tô tão sozinho em casa. Sozinho em casa por quê? Você não tem o Espírito Santo? Por que você se sente só? Eu sou celibato, eu não quero me relacionar com ninguém. Eu não me sinto só, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Como que eu vou me sentir só? Jesus Cristo morreu por mim, o pior de todos os pecadores, para me trazer a salvação. Como que eu vou me sentir triste? Eu tenho banheiro para lavar, eu tenho louça para lavar, eu tenho chão para limpar. Como que eu vou ficar na casa dos outros perambulando? Deus me ensinou a faixa etária que seria de um relacionamento. Como que eu vou ficar cobiçando pessoa mais nova, muito mais nova? Mulher principalmente. A mulher foi criada para o homem e não o homem para a mulher. Primeiro foi criado o homem, depois foi criada a mulher. Isso significa que no propósito de Deus, o homem sempre é mais velho do que a mulher, sempre.
Nunca uma mulher idosa pode se apaixonar por um rapaz de cabelo preto, ficar flertando. Repreende isso, que é do diabo. A idosa que não fica em casa, que fica perambulando, andando pela terra, circulando, passeando pela terra e rodeando por ela, sem ter o que fazer, na casa de um, na casa de outro, babando o rapaz jovem, se insinuando, tentando jogar charme. Ela segue a Satanás, está seguindo a Satanás. É o que diz Paulo a Tito, a Timóteo. Voltando. Se eu obedeço a Deus, eu me aproximo de Deus, para que todos vejam que Deus controla a minha vida. Se eu peco, eu não quero saber de evangelho, que é para que a Bíblia não exponha que eu estou em pecado, que eu estou perdido. Você é alguém predestinado à salvação, ou você é alguém predestinado a sofrer toda a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre? Quando eu digo predestinado, como diz 2 Pedro, Deus sabe desde a eternidade quem vai morrer salvo e quem vai morrer perdido. Deus sabe desde a eternidade. Não adianta você estar na igreja, se batizou, mas peca de propósito. Não adianta. Você nunca esteve salvo. Quem está salvo não sente prazer no pecado, sente prazer em obedecer a Deus. Opa, eu sou idosa, eu vou procurar um rapaz idoso. Aliás, passou toda a minha vida, provavelmente eu já tive um relacionamento, me divorciei, então você não pode se casar de novo. Ah, mas você não pode se casar de novo. Sossega. Eu de cabelo preto sosseguei? Por que uma idosa está seguindo a Satanás? Voltando. Quando a Bíblia traz dois aspectos na linguagem original, os dois aspectos estão corretos. Então um deles diz, conforme aqui a maioria das traduções mais antigas, Filipenses 2:6, Jesus não se tornou ser humano, Jesus não se esvaziou de si por ter considerado ser igual a Deus uma usurpação. O que é usurpação? Usurpação é eu pegar para mim algo que não é meu. Isso é usurpação. Eu pegar para mim algo que não é meu. Isso é usurpar. Tá? Um golpe de Estado, alguma coisa assim. Então não foi por esse motivo. Jesus é igual a Deus. Jesus é igual a Deus Pai. Ele é igual. Ele é igual a Deus Pai. Quando Jesus se esvazia de si mesmo, se torna ser humano, ele diz aos seus discípulos: deixa eu ir até o Pai para enviar o Espírito Santo para vocês, porque o Pai é maior do que eu. Ele estava na natureza humana, ele se esvaziou da sua divindade, ou no sentido da manifestação, mesmo continuando, não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus, só que a sua manifestação não foi plena. Do contrário, todos nós morreríamos, a terra pegaria fogo. Quando acontecer a segunda vinda de Jesus, vai ser algo apavorante. Nós o veremos como ele é. Nós o veremos como ele é. Uma das epístolas de João diz isso, perto do livro de Apocalipse. Ele é Deus, Deus verdadeiro, Deus pleno, Deus único. Assim como Deus Pai, assim como Deus Espírito Santo. Que não são três deuses, mas um só Deus. Errade. É uma unidade composta. A água é uma só.
H2O, não existe outra água. Apenas H2O é água. Apenas Yahvé é Deus. Porém, a água se manifesta simultaneamente em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Da mesma forma, Deus é um só, mas ele se manifesta simultaneamente como 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer pessoa que não tenha um coração maligno, voltado contra Jesus, compreende isso claramente lendo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Essa é uma ideia que vai sendo construída de Gênesis a Apocalipse. Eu não preciso de um versículo dizendo isso. Essa é uma ideia que vai construindo conforme a leitura bíblica, conforme eu vou me aproximando de Deus. Através da leitura da Bíblia e não da leitura de uma revista de pessoas que se decidiram contra Jesus. Então, um dos aspectos de Jesus ter se feito humano é que ele não considerou que foi usurpação. Não foi por esse motivo que ele se tornou ser humano. Ele não achou que era usurpação ser igual a Deus. Como Filipenses 2:6 diz aqui, na Nova Versão Transformadora. Ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. É o outro sentido do texto original. Desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo decidiram que o Filho se tornaria carne, morreria, ressuscitaria para salvar todo aquele que crê. Desde a eternidade foi definido isso. Por isso também ficou estabelecido que era diante da manifestação de Jesus Cristo na segunda vinda que se cumpriria aquele versículo de Isaías que foi lido, que todo joelho se dobraria e toda língua confessaria que ele, Jesus Cristo, é o único e verdadeiro Deus. Para a honra e glória do Pai, do Espírito Santo. Jesus não se importou em passar por isso. Ele não brigou entre si na Trindade para falar, não, eu não vou me tornar ser humano, vão me rejeitar, vão falar mentiras a meu respeito dizendo que eu não sou Deus. Não. Ele não se apegou a, não, eu sou Deus, eu exijo não sofrer. Não, ele não fez isso. Ele não se apegou à sua divindade. Ele não se apegou. Em vez disso, versículo 7, esvaziou a si mesmo. Por isso que ele vai falar, o Pai é maior do que eu. Por isso ele vai dizer isso, o Pai é maior do que eu. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Deus, Yahvé, vai ser reconhecido como o único e verdadeiro Deus. Quando? Quando Jesus vier novamente com a sua igreja. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus na segunda vinda. Toda língua vai confessar que Ele é o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Isso o próprio Deus Pai definiu. O próprio Deus Pai definiu isso. Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. E lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Não queira achar que o Deus verdadeiro é um tal de Jeová,
que é pregado de porta em porta. Um Jeová que não é onisciente. Um Jeová que não é onipresente. Ele tem uma localização limitada. Ele tem uma localização limitada. Ele precisa dos anjos para saber as coisas. Esse não é o Deus da Bíblia. Principalmente porque Jeová é uma pronúncia que surgiu depois do século XI depois de Cristo. 1100 anos depois de Cristo. Porque alguém, ao desejar traduzir a Bíblia, pegou o texto massorético, que surgiu 3 séculos depois de Jesus, onde puseram sinais vocálicos para o hebraico que não tinha sinais vocálicos, e no lugar do nome divino, que não desejavam que se pronunciasse o nome divino, que se perdeu na verdade, puseram vogais para que as pessoas pronunciassem Senhor, como era pronunciado na época de Jesus, ao invés de pronunciar a verdadeira pronúncia, que ninguém sabe, que é o nome que está escrito em Jesus, que é o nome de Jesus. Em Apocalipse 19, quando ele volta, ele tem um nome escrito que ninguém sabe, senão ele mesmo. É o nome Yahvé. A gente fala Yahvé porque é a forma mais próxima. Temos manuscritos seculares onde Deus é chamado de Yahweh. Deus é chamado de Yahweh. Não é Yahweh, é Yahweh. Manuscritos seculares posteriores à época de Jesus, onde tentou-se transliterar a pronúncia para o grego, é uma transliteração. O nome ninguém sabe, sabe-se que se aproxima de Yahvé, que inclusive é uma forma que foi adotada, porque era uma das formas que Deus era chamado, Hashem, o nome, Hashem. Então as vogais de Hashem no tetagrama, nós utilizamos Yahvé, Javé. A pronúncia verdadeira ninguém sabe. Sabe que o início dessa pronúncia é Yah. A palavra aleluia é uma demonstração disso. Yah tem 2 letras. Yud, Re. Aleluia significa louvem a Yud, Re. Yud, Re. Louvem a Yud, Re é na verdade uma abreviação, uma sigla para Yeshua HaMashiach, quer dizer, louvem a Jesus Cristo, desde o Antigo Testamento. Toda vez que você vê a palavra aleluia, significa louvem a Jesus Cristo. O Deus Pai estipulou isso. O Deus Pai estipulou isso. Versículo 9 do 2º capítulo de Filipenses. Por isso Deus, o Deus Pai, o elevou ao lugar de mais alta honra. Todo joelho vai se dobrar diante dele, confessar que ele, Jesus Cristo, é o único e verdadeiro Deus. E lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Eu não sei a pronúncia das 4 letras hebraicas, Yud, Re, Vav, Re, ninguém sabe, estou dizendo, ninguém sabe. Ela se perdeu no cativeiro na Babilônia. Na época de Jesus, se usava o termo Senhor, Adonai, em substituição. Porém, quando eu pronuncio o nome Jesus, me referindo àquela pessoa que morreu e ressuscitou, há mais ou menos 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás, quando eu pronuncio esse nome Jesus, me referindo àquela pessoa, nesse nome há poder, porque nesse nome está o nome Yahvé. Quando eu pronuncio Jesus, eu estou pronunciando Yahvé. Deus faz isso. Deus faz esse poder.
para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. É a profecia de Isaías, onde Deus, único e verdadeiro, está falando que diante dele todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Agora observe a segunda vinda. Isso vai acontecer das pessoas que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Javé. Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Javé. Para a honra e glória do Deus Pai. O próprio Deus Pai estipulou isso. Todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Nos céus são os anjos e a igreja que será arrebatada. Na terra serão os judeus que vão se converter e os muçulmanos, o anticristo, apavorados, que serão mortos na segunda vinda de Jesus. Os inimigos de Deus. Quando fala que Jesus pisou no lagar da ira de Deus e saiu sangue para uma extensão ali, uma vasta extensão. É o mesmo versículo de Isaías, se eu não me engano, Isaías 63, que também você observa a trindade nesse versículo. Vamos conferir se é Isaías 63, que fala também uma profecia sobre a segunda vinda de Jesus. Deixa eu conferir se é Isaías 63. É exatamente isso. Ó, Isaías capítulo 63 diz assim. Deus Pai está perguntando, né? Quem é este? Está se referindo a Jesus, o Filho. Quem é este que vem de Edom, da cidade de Bosra, com as roupas manchadas de vermelho? Está se referindo à segunda vinda de Jesus. Ao massacre que vai ocorrer no Armagedon, né? Quem é este vestido de trajes reais, que marcha em sua grande força? Sou eu, Javé, sou eu, o Senhor, anunciando sua justiça. Sou eu, Javé, poderoso para salvar. Deus Pai está se referindo a Jesus, demonstrando que é outra pessoa, perguntando quem é essa outra pessoa. Essa outra pessoa responde que é Javé. Mas é Jesus que está falando que é ele próprio é Javé. Deus Pai volta a perguntar: por que suas roupas estão vermelhas? Como se você tivesse pisado uvas. É a segunda vinda de Jesus. Versículo 3. Jesus responde: pisei uva sozinho no tanque de prensar. Não havia ninguém para me ajudar. Em minha ira esmaguei meus inimigos como se fossem uvas. Em minha fúria pisoteei meus adversários. Seu sangue manchou minhas roupas. Chegou a hora de vingar meu povo, de resgatá-los de seus opressores. Admirei-me porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então eu mesmo intervim para salvá-los com meu braço forte, e minha fúria me susteve. Em minha ira esmaguei as nações, e as fiz cambalear e cair, e derramei seu sangue na terra. Aqui é a segunda vinda de Jesus com a igreja. Israel estará cercada pelo anticristo e os exércitos inimigos. Israel, o povo judeu, estará cercado. Passados 7 anos da grande tribulação, já teve a pregação de 144 mil judeus nos primeiros 3 anos e meio. Depois surgiram 2 testemunhas mártires, que no caso será o profeta Elias
o profeta Elias e Enoque no poder de Moisés. São duas pessoas que não morreram, que foram arrebatadas, e elas vão ser mortas depois de um período, pregando na terra a segunda vinda, pregando o inferno. Ninguém vai aceitar essa pregação, já ficou apenas os perdidos. Os muçulmanos, os índios que tinham de ser salvos, porque mesmo nesse período foi dada uma ordem de não se danificar o azeite e o vinho. Quer dizer que ainda haverá pessoas seladas pelo Espírito Santo, redimidas pelo sangue do Cordeiro. As que ficaram depois desses 3 anos e meio são somente as pessoas perdidas. A igreja havia sido arrebatada antes da grande tribulação. Os 144 mil que pregaram para a grande multidão, a grande multidão foi sendo morta, surgiu diante do trono de Deus em Apocalipse, vão recebendo vestes brancas, enquanto vai sendo completado aqueles que vão crer na pregação de 144 mil. Finalizando, quem tinha de crer, vai ficar só os perdidos. Surgem as 2 testemunhas, mártires, que depois de pregar, vão morrer pelo anticristo, não vão deixar que seus corpos sejam enterrados. Os que foram torturados pela mensagem, torturados porque estão em pecado, né? A mensagem do Evangelho é morte e tormento para quem está perdido, mas é aroma suave para quem está salvo. Você está salvo ou está perdido? Você gosta da pregação da Bíblia ou isso te incomoda? Assim você percebe se você está salvo ou perdido. O ser humano vai passar na televisão, passar na mídia social a morte deles, vão festejar, mas depois eles vão ser arrebatados. Vai vir uma forte voz, vão ser arrebatados. A grande multidão foi morta, estará diante de Deus. A igreja estará glorificada com suas coroas diante de Deus e do Cordeiro. Os 144 mil judeus, quando finalizarem sua pregação, também vão ser arrebatados e vão surgir no monte que fica no céu, adorando a Deus um hino em hebraico que somente eles sabem, né? Hebraico. Vão adorar o Cordeiro. Acontece então a segunda vinda de Jesus. Mata o anticristo, mata os inimigos. Nesse momento da segunda vinda vai ser algo tão terrível, a visualização de Jesus em poder. Claro, quem está salvo vai se gloriar nisso. A igreja salva, os anjos vão dobrar os joelhos, 144 mil, a grande multidão, vão dobrar o joelho e confessar que somente Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus, Javé. Na terra, os judeus que se converteram vão confessar que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. Os inimigos serão mortos tarde demais, vão confessar que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. E debaixo da terra, as pessoas no inferno que rejeitaram a Jesus, inclusive você que diz que Jesus não existe, inclusive você que recusa aceitar a Jesus, recusa se arrepender dos seus pecados, no inferno você vai dobrar o seu joelho e confessar que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. Você que fala que Jesus não é Deus, você que fala que Jesus é um ser criado, você vai dobrar o seu joelho e falar que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus, Javé. Eu aconselho você a fazer isso agora para a salvação. Eu aconselho você a fazer isso para a salvação. Jesus mesmo disse, se eu testemunha com referência a mim, o meu testemunho não é verdadeiro, né?
falando de forma humana. Na verdade, o testemunho dele é verdadeiro, porque ele sabe de onde ele veio, né? Ele é Deus, né? Jesus é aquele que desceu à profundidade da terra. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão, Abraão, Isaac, Jacó, que morreram e não estavam em tormentos, mas estavam debaixo da culpa de Adão. Então Jesus morreu, foi ao inferno, lugar inferior, pregou aos espíritos em prisão, que são as almas daqueles que morreram salvos no Antigo Testamento, explicou o Evangelho, subiu ao mais alto céu, onde ele estava. Subiu ao mais alto céu, onde ele estava. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível, diz a Bíblia. Ninguém jamais viu a Deus, Deus Pai. Quando Isaías vê Javé, ele está vendo Jesus. Jesus é Javé. Isaías viu a Javé, viu a Jesus e escutou a voz de Javé, escutou a voz do Espírito Santo dizendo: a quem enviarei? A quem enviarei? Ele viu Jesus, escutou a voz do Espírito Santo. É a Trindade. Javé, Jesus é Javé, o Espírito Santo é Javé, um só Javé, unidade composta. Não é unidade absoluta, como Yahid. Pega Isaac, teu único filho, Yahid. Deus é Ehad, unidade absoluta, é unidade composta. O testemunho de Jesus é verdadeiro porque as outras duas testemunhas fiéis e verdadeiras de Jesus é o Pai e o Espírito Santo. Deus pode testemunhar acerca de si e o seu testemunho ser fiel, porque há três pessoas na divindade e todas elas existem desde a eternidade. Nenhuma delas foi criada antes que Abraão existisse. Eu sou, Jesus falou. E é verdadeiro porque é Deus, não é um ser criado também. Deus não mente, Pai não mente, Filho não mente, Espírito Santo não mente. Pai sempre existiu, Filho sempre existiu, Espírito Santo sempre existiu, posteriormente. O testemunho de Jesus é verdadeiro, o testemunho que Jesus fala de si é verdadeiro, que Ele é Deus. Tem outra testemunha dele, outra pessoa, que é João Batista, mas ele não aceita testemunho humano. A outra testemunha de Jesus é o Pai. E a outra testemunha de Jesus é o Espírito Santo. É aquele versículo que a gente viu em 1 João. Porque muitas pessoas se declararam o Messias. Como hoje também muitas pessoas se declaram a reencarnação de Jesus Cristo. Temos o tal aí de Henri Cristo. Agora pergunta se ele quer ser crucificado. Não quer ser crucificado. E se ele viesse a ser crucificado? Ele não ressuscitaria ao terceiro dia. De todos os que se declararam Messias, que quiseram adoração, nenhum deles se prontificou a ser crucificado. Jesus é o único que se prontificou a ser crucificado. Não só ele se prontificou desde a eternidade a ser crucificado, como ele também ressuscitou. Então, é isso que está falando aqui a primeira epístola de João, capítulo 5,
a partir do versículo 6. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água, quando desce sobre ele o Espírito Santo numa manifestação visível em forma de pomba, não em forma de fogo, em forma de pomba. E se ouve uma voz no céu, a voz do Pai, dizendo: esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Jesus foi revelado, Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água, quando no momento que ele se batizou na água, desceu o Espírito Santo em forma visível de pomba, e se escutou uma voz do céu, que é a voz do Pai, dizendo: esse é meu Filho amado. E também Jesus Cristo foi revelado pelo derramamento de seu sangue. Ele se prontificou a morrer crucificado. Então aqui está evidenciado que Jesus Cristo é o Messias, não o INRI, porque estava profetizado que ele seria crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. Cadê que o INRI se prontifica a isso? Não só por meio da água, não foi só se batizar, não foi só a voz que se escutou, mas pelo sangue. E o Espírito Santo, que é a verdade, lembra que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? O Espírito Santo também diz: eu sou a verdade, o caminho, a vida, o Pai. O Espírito, que é a verdade, o confirma com seu testemunho, uma pessoa. Toda pessoa salva, aceita esse testemunho que vem no coração dela, no intelecto dela, de que Jesus é o único e verdadeiro Deus, que Jesus morreu e ressuscitou, que Jesus deve ser adorado. Toda pessoa perdida sente esse apelo no coração, no intelecto e rejeita. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado que não tem perdão. Temos, portanto, três testemunhas. Há três que dão testemunho. O Espírito Santo, testemunha que Jesus é o Cristo, o Messias. A água, quando Jesus se batizou, ouviu-se a voz do céu, do Pai, e desceu o Espírito Santo numa manifestação visível como pomba. E o sangue, Jesus morreu na cruz. Ele não desistiu da ideia de ser o Cristo, de ser o Messias, falando: não me mate. Ele foi até o fim, derramou seu próprio sangue. O INRI nos prontifica isso. Se se prontificar, não vai ressuscitar ao terceiro dia. Porque cremos em testemunho humano, Deus estabeleceu pela boca de duas testemunhas, tudo seria confirmado. Certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. O testemunho de Deus acerca do Filho é o testemunho do Pai e do Espírito Santo, que sempre existiram. O Filho e o Espírito testemunham de Deus, porque sempre existiram. O Pai e o Filho testemunham do Espírito Santo, porque sempre existiram. Esse é um dos aspectos, um dos motivos porque Deus se apresenta como uma trindade. Esse é um dos motivos. O testemunho que Deus dá acerca de si mesmo é verdadeiro. Eu posso crer na Escritura. Eu posso crer na palavra de Deus. Ela foi escrita por seres humanos, mas ela foi inspirada, soprada por Deus. Quando Deus escolhe a língua hebraica para se manifestar no Antigo Testamento e a língua grega para se manifestar no Novo Testamento, é porque existem riquezas, existem pérolas, que aqueles que se aprofundam no estudo bíblico adquirem uma riqueza
para a sua vida, um valor para a sua vida, um significado para a sua vida, a libertação de vícios, da mentira, do pecado. A nossa fé vence o mundo. Não é ficar milionário, não é ficar curado, é abandonar o pecado, é abominar o pecado, é lutar contra o pecado e vencer. Como que eu, compreendendo o sacrifício de Jesus, o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, por causa dos meus pecados, vou continuar pecando? Como que eu, salvo, recebendo o Espírito Santo como selo, que é a garantia da salvação, vou continuar pecando? Se eu tenho a capacidade de lutar contra o pecado e vencer o pecado. Não quero pecar, pronto e acabou. Não vou pecar, pronto e acabou. Vou me santificar, pronto e acabou. A salvação é pela fé. Muito bem, parabéns. Mas não se esqueça que a palavra fé também significa fidelidade, tanto no grego como no hebraico. Grego, pistes, hebraico, emuná. A palavra fé significa fidelidade. O justo viverá pela fé. A salvação é pela fé. Fé não é apenas a minha convicção de que Jesus morreu e ressuscitou, de que Jesus é o único e verdadeiro Deus, de que a Bíblia é a única e verdadeira palavra de Deus, que eu tenho que estudar a Bíblia e não uma revista que supostamente está comentando sobre a Bíblia. A salvação é pela minha fidelidade a Deus, que é expressa através da fidelidade ao cônjuge, através da fidelidade nos meus negócios, através da minha fidelidade na contribuição para que a obra de Deus se expanda por todo o mundo. A oferta, o dízimo, o sacrifício são as formas como eu permito que o Evangelho seja propagado através da distribuição de folhetos, através da mensagem do Evangelho na televisão, na internet, através de YouTube, redes sociais como o Facebook, ou mídias como o Quai, o TikTok, né? Através de se levar o Evangelho em presídios, em FEBEMs, como se falava antigamente, em hospitais, que é o que se chama de capelania, né? Pessoas que estão ali em locais onde ninguém pode acessar. Um evangelista precisa pagar para estudar, precisa pagar para ter a sua formação, o seu diploma como capelão, para ter autorização para entrar em hospital e orar para aquela pessoa que está em estado terminal. Em cantar um hino suavemente para quem está ali internado e o remédio não está fazendo efeito, está sentindo dor, está desesperado. O teu dízimo, a tua oferta possibilita que o Evangelho seja levado. Deus não precisa do teu dinheiro. A obra de Deus é crer naquele que Deus enviou, Jesus Cristo. Mas para que o Evangelho seja propagado, é necessário o teu dízimo, a tua oferta. Que você contribui, uma vez salvo, com alegria, compreendendo isso, conforme as tuas necessidades. Você não precisa dar só 10%. Você pode dar mais se você tem condição de dar mais. Você também não vai viver na miséria para ofertar, até porque Deus não vai permitir isso. Agora, se você permitir que aquele que está te pastoreando, no caso, o presbítero ou o bispo, se você permitir que ele
viva exclusivamente dedicado a orar por você, a estudar para ensinar para você, você vai adquirir mais bênçãos, principalmente no caso espiritual, porque você tem alguém inteiramente dedicado à leitura e à oração, intercedendo por você, ensinando você. Se você não contribui, essa pessoa precisa trabalhar para se sustentar, tudo bem. Quando você precisar de ajuda, essa pessoa talvez esteja ocupada, talvez ela não possa orar por você naquele momento, porque ela está em serviço. Talvez ela não possa te visitar no hospital naquele momento, que pode ser o seu último momento de vida, porque ela está no emprego e não pode sair do emprego, senão ela perde o emprego. Então você ser ofertante da obra ou não, traz consequências. Nem estou falando de bênção ou maldição, só que você pode precisar de alguém que está ocupado. Você pode aprender de alguém que sabe pouco. Você pode deixar de receber a bênção de Deus porque alguém deixou de ir no hospital salvar vidas e a culpa é sua por não ter possibilitado isso. Tenho aqui um violão para levar um louvor para acalmar corações, tirar a dor de pessoas que estão no hospital. Foi comprado com dinheiro de dízimo e oferta, meu no caso, do meu trabalho. Se tiver mais dízimo e mais oferta, vai ter computador, vai ter um estúdio, vai ter um local para as pessoas se reunirem, vai ter cestas básicas montadas à disposição para quem vier a precisar, vai ter roupa para quem vier a precisar, vai ter diáconos, diaconisas à disposição, recebendo um salário para isso, para elaborar currículo para qualquer pessoa que vier ali. Depende de você, depende do teu coração. A minha parte, a minha salvação, eu tenho conhecimento de Deus para mim. Eu tenho a minha vida de oração em meu favor. Se eu tiver que trabalhar para mim, eu vou trabalhar para mim. Eu estou cumprindo a minha obrigação. Só que eu posso deixar de te atender se você estiver no hospital. Estiver na sua casa doente. Estiver precisando de uma cesta básica. Estiver precisando de roupa. Estiver precisando de um cobertor. Se o ministério cresce com pessoas contribuindo fielmente, pode inclusive ter membros que têm casas, talvez para alugar, coisa que eu particularmente discordo, mas se a pessoa tem casas para alugar, eu posso convencê-las a emprestar por um período, um ano, casas para que alguém que não tem onde morar, alguém que sofreu uma calamidade, venha a ser acolhida. Não fique desabrigada, não fique na rua, não fique em abrigos à mercê de drogados, à mercê de alcoólatras, correndo risco de morte, como eu vi na minha frente. Eu vi na minha frente. Que Deus abençoe a todos que compreenderam que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. Que Jesus Cristo é o grande eu sou. Que no passado disse, eu serei. E que na época de João disse, eu sempre fui. Que você deva compreender que se você não crer que Jesus é aquele que é, o Deus, Javé, você morrerá nos seus pecados. Você irá para o lago que arde com fogo e enxofre. E, independente de você aceitar Jesus ou não, um dia você e todas as pessoas dobrarão o joelho, reconhecerão e confessarão com a boca que Jesus Cristo é Javé, o único e verdadeiro Deus, para a honra e glória do Deus Pai, que assim decidiu
entre eles, Pai, Filho e Espírito Santo, o único e verdadeiro Deus, desde a eternidade. Que Deus abençoe a todos que desejarem a salvação. Busque aprender mais, se inscreva nesse canal. No YouTube, é só pesquisar @evangelista.borges. Pesquisou isso, vai aparecer o canal. Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho. Se inscreva neste canal. Ative o sininho para receber a notificação quando surgir um vídeo novo. Ajude-nos, contribua para que esse ministério cresça nas mídias sociais, que ela adquira um local físico, para que as pessoas se reúnam nesse local físico, sejam ajudadas fisicamente em suas necessidades, para que eu possa levantar diáconos, diaconisas, pastores, presbíteros, bispos, para realizar a obra de Deus, recebendo um salário para isso, ajudando pessoas com cesta básica, com roupa, elaborando currículo, comprando remédio de quem precisava o remédio, indo a hospitais, indo a FEBEMs anunciar o Evangelho, indo debaixo de ponte, indo em presídios. Abençoe este ministério, aprenda sobre esse ministério. Você de outra igreja, reflita. Você pode não se tornar deste ministério, mas se você discorda de alguma coisa daquele ministério, você pode vir a ver que realmente a tua opinião está correta. Nós anunciamos o verdadeiro Evangelho, nós não somos a única igreja que salva. Nós anunciamos o verdadeiro Evangelho. Nós advertimos as pessoas do falso Evangelho que tem surgido, prometendo cura miraculosa, torta direito, prometendo prosperidade megalomaníaca, que não existe, fazendo palhaçada, circo, que nunca foi de Deus, ficar rodopiando, ficar babando, caindo no chão, derrubando, subindo em coluna, falando um monte de palavra em inglês que junto não significa absolutamente nada. É inglês, mas não tem sentido, não é inglês. Se declarando profeta num período que não existe mais profeta, se declarando apóstolo num período que não existe mais apóstolo. Nós temos um ministério que é muito apologético e um ministério que deseja preparar judeus que virão a crer em Jesus. Um ministério que deseja trazer para a realidade do Novo Testamento, a Berit Hadashah, os judeus messiânicos que ainda estão um pouco afastados. Até começaram bem, mas estão se afastando do verdadeiro Evangelho, da verdadeira Berit Hadashah. Nós queremos que o judaísmo messiânico abra os olhos para aquilo que ele foi a princípio e retorne. Que Deus abençoe todos os judeus. Deus abençoa todos aqueles que amam Israel. Eu amo Israel. Ninguém é obrigado a usar o talit para ser salvo. Ninguém é obrigado a usar a kippá para ser salvo. Eu tenho a minha admiração pelo povo judeu. Eu tenho uma réplica da menorá, que representa a presença de Jesus. O nome de Jesus, a derivação do original hebraico Yeshua, não é Yahusha. Yahusha, estão falando, essa pronúncia não existe. É escrito com 5 letras hebraicas, que significa Josué. Josué não salva. Josué morreu e ainda não ressuscitou, vai ressuscitar no arrebatamento. O nome de Jesus, a origem é Yeshua, que significa salvação, não significa o Senhor salva. Josué significa o Senhor salva. Yeshua significa salvação. Jesus é a própria salvação. Jesus é o Salvador do mundo. Javé é o Salvador do mundo. Jesus é Javé.
Yeshua, a parte de cima do nome hebraico, que se escreve com 4 letras, são as 7 hastes da menorá. Tem aqui uma réplica. Não temos uma réplica da Arca da Aliança, porque isso foi proibido. Eu sou admirador do povo judeu. Torço pela restauração de Israel. Tenho o direito de me vestir como eu quero. Tenho o direito de ter a bandeira que eu torço. Não é doutrina. Este ministério não é judaizante. E para quem me condenar de ser judaizante, como se isso fosse uma condenação, não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. Melhor ser judaizante do que ser calvinista. Grande heresia. Paz sobre Israel, para não ficar muito comprido. Ajude-nos a comprar equipamento para que eu não tenha que sair do local para dar pausa para tal.